Desembargador Ramon, nome Ramon de Medeiros Nogueira. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1995. Mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito de Curitiba no período de 1999 a 2009. Chefe de Departamento de Direito Privado da mesma instituição no período de 2003 a 2005. E professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná, 2001 e 2003. Na Ordem dos Advogados, o desembargador Ramon ele é pelo 5º Constitucional. Na Ordem dos Advogados Seccional do Paraná, foi membro da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante, 2001-2003. Diretor secretário adjunto da Caixa de Assistência em 2003, conselheiro estadual na gestão 2004-2006 e membro da Comissão de Estágio e Exame na mesma gestão. Período de 2008 a 2010, atuou como procurador-geral do Tribunal de Justiça Desportiva, diretor-geral jurídico da Sanepar, de janeiro a agosto de 2011, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, 2015. Em 14 de dezembro de 2015, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, na vaga do 5º Constitucional destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Paraná. Em 11 de janeiro de 2016, foi empossado no cargo. Atualmente, é integrante da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná e diretor cultural da Amapar. O desembargador Ramon vai falar sobre profissões jurídicas. O desembargador é filho de promotor, foi advogado durante 20 anos e é desembargador há 3 anos. Então, tem uma experiência para falar para nós aquilo que nem sempre nós encontramos nos livros. Mas ele está aqui para prestar, mais do que uma palestra, um testemunho. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui, e da responsabilidade de encarar um público aí tão seleto e tão interessado que se reúne nessa quinta-feira aqui em Londrina. Então, é com muita satisfação que recebi esse convite para estar aqui. Vocês me perdoem até pela emoção, até porque eu morei aqui em Londrina. Primeiramente, falar um pouquinho também das turmas aqui da Escola da Magistratura. A gente vê hoje justamente a garra dessa geração, a fibra, né? Vocês são cobrados dioturnamente, você tem que ser o melhor. Então, é de vocês, essa juventude maravilhosa que hoje, da turma que sai e da turma que está entrando, os alunos que estão entrando, eu acho que é essa garra que mostra como hoje o mercado é disputado, foi falado aqui também, dos que me antecederam, como as coisas mudam rapidamente, a gente hoje tem um processo aí totalmente digital, enfim, eu também trabalhei, fui estagiário da 14ª Vara Civil lá de Curitiba, eu atendia no balcão, com ficha, e daí o advogado chegava e perguntava, onde é que está o processo? Eu falava, não, está para relacionar diário, então significa que você tinha que relacionar a publicação que ia sair no diário dali não sei quantos dias. Daí o advogado falava, mas olha, puta, vê se você não consegue colocar antes, para publicar antes, porque eu preciso que saia esse diário. Então hoje as intimações são todas, né, automáticas, digitais, enfim. Então todas essas mudanças que aconteceram, justamente a gente, né, apanha um pouco no começo e vai indo. Então é um pouco disso que eu vou tentar abordar com os senhores nessa noite. Bem, então a minha fala aqui ela se divide em 2 partes e não tomarei aí mais do que 30 minutos dos senhores daqui para frente. Eu vou falar um pouco da advocacia, o que eu vivi na advocacia, o que eu sinto da advocacia, o que eu vejo das mudanças da advocacia, e depois vou falar um pouco do judiciário, como disse aqui o doutor José Ricardo, com essa visão de quem veio agora, né, para a carreira, estou há 3 anos, já fui vitaliciado aí, né, então para mim foi importante também. Então, quem vem agora para a carreira, justamente com essa visão da advocacia, e a gente tem, às vezes, um costume de demonizar os advogados, aqui visto pela visão da magistratura, e os advogados têm essa visão também, às vezes, dos juízes.
E não é absolutamente nada disso, é como foi dito aqui, são pessoas que têm sentimentos, torcem para um time, né? Eu costumava brincar que eu advoguei muito tempo no Tribunal de Justiça do Paraná, e eu sei até hoje para cada time que cada desembargador ou desembargadora torce. De modo que, por exemplo, doutor Belenete, o doutor Guilherme Gomes, depois daquela eliminação do Paraná Clube pelo Londrina nos pênaltis, depois de ter feito um gol aos 47 do segundo tempo, você não poderia falar com ele, né, no dia seguinte, na quarta-feira, porque não era o melhor dia para conversar com ele. E paranista só somos em 3, porque eu, depois de ter escolhido o Tubarão, daí precisava arrumar um time lá em Curitiba, e eu, como sempre sou um cara do contra, escolhi o Paraná Clube. Então, todos esses detalhes que às vezes fazem a diferença. Então, são pessoas, têm emoções, têm sentimentos, enfim, são questões às vezes absolutamente complexas que a gente acaba tratando. Bem, e temos os acadêmicos aqui também, falar um pouquinho também desse sentimento das carreiras jurídicas, e a partir disso a gente traçar aí alguns raciocínios que me parecem fundamentais nesse momento. Então, o direito, sem dúvida, é uma profissão, é uma carreira, e é um curso, né, no caso, o curso de Direito, que ele abre hipóteses para vários ramos do direito, então, para várias profissões. Ou seja, você tem administrador empresa que é formado em direito, você tem, enfim, uma série de situações. Então, e mesmo dentro da advocacia, então hoje eu estava fazendo um levantamento, o Brasil é o país que mais tem faculdades de direito no mundo. Esse é um dado assustador, mas isso demonstra, e do discurso aqui dos alunos da escola, demonstra que cada dia que passa a coisa fica mais complicada ainda. Ou seja, você tem lá hoje uma reforma trabalhista, os colegas brincam, né? Não, a advocacia trabalhista está diminuindo o número de causas, enfim, e daí esses advogados que já estavam hoje só advogando na Justiça do Trabalho, de repente tem que também migrar possível para o previdenciário, o colega até do direito previdenciário, enfim. Então, tudo isso vai mudando, e é bastante... há uma competição muito grande, né, no campo do direito. Bem, cito aqui também, eu, por exemplo, eu digo que eu sou uma pessoa do contra, né? Eu segui a área de direito comercial, depois mudou de nome, hoje é direito empresarial. Mas todo mundo, os alunos, quando eu dei aula há muitos anos, como vocês podem ver, eu estou afastado aí há 10 anos da academia. Mas eu fui para o direito societário. Os alunos chegavam para mim, no primeiro dia de aula, e falavam: professor, eu odeio direito comercial, eu odeio, porque eu tive o comercial 1, agora vou ter o comercial 2 com o senhor, eu odeio essa matéria. Eu não sei porque ela existe e tal. Então, a gente começava o semestre lá na Unicuritiba já com essa dificuldade. Olha, o pessoal não gosta dessa matéria. E eu, de fato, tentei sempre mostrar o lado bom do direito comercial. Enfim, a primeira aula que você ia dar, você falava: olha, nós temos aqui o código de 1850. Né? Então, desanima mesmo, né? A turma... Tem o regulamento 737 dos autos de comércio, 1850, é duro. Decreto-lei 7661 de 45, lei das falências, 45. Então, a Segunda Guerra Mundial. Então, era difícil trazer isso a contornos atuais. Mas eu dizia para os alunos na altura que essa era uma razão pela qual o direito comercial era incrível, como dizia o autor italiano Brosetta Ponte, que ele falava que o direito comercial era bandeirante. Então, ele ia... E, às vezes, não existia regras, e eu sinto isso até hoje, não existia regras, onde não existia regras, havia criatividade dos operadores do direito, e se você pegar o direito comercial hoje, o direito societário, especificamente falando aqui, ele é muito assim até hoje. Você não sabe o que um sócio pode fazer, o que ele deve fazer, enfim, isso repercute ainda nas causas lá que eu julgo na 10ª Câmara Civil, que é responsável por essa matéria societária, e se refletiu muito nos meus 20 anos de advocacia, que eu militei bastante nessa área. Então, e hoje nós temos aí alguns ramos que eu citaria aqui, interessantes: societário, ambiental, tributário, e, além disso, hipóteses de trabalho também
na mediação, na arbitragem, que hoje são ramos que estão crescendo. Talvez no Brasil não tenham crescido como deveriam. Eu até uma vez dei uma palestra em Portugal sobre a questão da análise econômica do direito na arbitragem, e justamente o que a gente concluía, pelo menos em relação ao Brasil, é que a arbitragem talvez não tenha crescido como cresceu em outros países, que as demandas maiores são sempre só resolvidas por arbitragem. Talvez no Brasil pudesse ter crescido ainda mais, justamente porque o contratante, quando vai fazer um contrato, ele sabe, no Brasil ainda há uma cultura de que a justiça é demorada. E, em tese, para o devedor, para a pessoa que está devendo, a demora do judiciário, a gente pode provar isso por números, que não é verdade, a demora do judiciário, mas, para quem está devendo, ele fala, não, mas se eu for para arbitragem, isso aqui vai resolver em 2 meses. Se eu for para o judiciário, eu posso ganhar um tempo e tal. Então, enquanto esse raciocínio econômico de que demora, ele ainda for um raciocínio de negociação, isso me parece que impacta um pouco no crescimento da arbitragem. Mas era só para citar esses ramos. E como foi dito aqui, do mesmo jeito, então, por exemplo, como eu disse, a minha filha está começando o vestibular. Então, as aulas dela começaram esse ano, dia 27 de janeiro. E daí, quando chegou mais ou menos no dia 5 de fevereiro, eu levo elas para a aula todo dia, né, 6 da manhã. Daí ela falou para mim, pai, eu não aguento mais a mãe me perguntar o que eu vou fazer no vestibular. Então, assim, em 2 semanas, esgotou esse assunto. Eu falei, filha, até porque esse negócio está mudando, né? Hoje diz que as profissões de um futuro daqui 10 anos são profissões que a gente eventualmente nem conheça. Estamos falando aqui de inteligência artificial, questões ligadas à internet, enfim, uma série de profissões novas que a gente nem sabe o que é. E a criança a minha filha de 16 anos tem que tomar uma decisão e, de preferência, ainda agradar os pais, né? Então, difícil. Bem, falando um pouquinho da advocacia do advogado. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça, e ele, a OAB luta muito por isso, e eu, como disse, fiquei muito feliz também desse evento ser aqui hoje, porque eu tive aqui presente na inauguração dessa sede, belíssima sede da OAB aqui. Na época, o convite do doutor Arthur Piancastelli, do doutor Paulo Maeda, que são amigos também, desde a época que militamos juntos lá na OAB. E a OAB, ela sempre, claro, luta para que essas prerrogativas sejam observadas, enfim, e que o advogado seja considerado esse ser indispensável à justiça e que ele não tenha nenhuma subordinação em relação ao Ministério Público e à magistratura, o Poder Judiciário. Isso, enfim, está no Estatuto da Ordem. Até porque, e o próprio Poder Judiciário reconhece isso expressamente, na medida em que estabelece o chamado quinto constitucional, que é uma forma de ingresso nos tribunais superiores, é a forma que eu ingressei na magistratura. Então, só para vocês terem uma ideia, até para os acadêmicos, eventualmente, para o pessoal também que está começando aqui na escola, e para o pessoal que está saindo hoje, 1/5 das vagas dos tribunais, então, o quinto constitucional, 1/5 das vagas dos tribunais são formadas 1/10 por membros do Ministério Público, 1/10 por membros da advocacia. O que quer dizer, na prática, o nosso tribunal? O nosso tribunal tem 120 desembargadores, nós temos 24 desembargadores que vêm do quinto constitucional, ou seja, 12 advogados que vêm da advocacia e 12 que vêm do Ministério Público. Agora, 3 semanas, faleceu o desembargador Cláudio Andrade, que era do quinto da OAB, e aí abriu-se então uma vaga. Agora começa um processo relativamente complexo, que eu me submeti 3 vezes, que o presidente do tribunal manda um ofício para a ordem abre um procedimento, inscreve-se lá uns 30, 40 candidatos, a OAB desses 30 escolhe 6, manda esses nomes para o Tribunal de Justiça, os desembargadores votam, desses 6 nomes escolhem 3, mandam para o governador desses 3 nomes escolhe 1. Então, processo, como disse, complexo. Olha, pessoal, é tão ou mais difícil que fazer concurso, viu?
Então, não é fácil. Então, como disse, os advogados, no começo da carreira, e eu vivi esses dramas, né? A primeira audiência que faz, o primeiro cliente que atende, enfim, há uma dificuldade, uma insegurança que, com o tempo, isso vai se sedimentando. E hoje nós temos um número excessivo de advogados. E isso, claro, o advogado, e vocês todos que estão se submetendo aqui à pós-graduação, aqueles que vão prestar concurso, os que também querem a escola como uma pós-graduação, eles têm que ter um diferencial. Então, o advogado tem que ter um diferencial porque é isso que o torna conhecido da comunidade. Como os acadêmicos aqui sabem, o pessoal da ordem sabe também, não é dado ao advogado fazer publicidade, ainda que alguns o façam, mas a OAB tem coibido isso rigorosamente. Então, ele não pode fazer publicidade. Então, eu estava até assistindo uma palestra do irmão do professor Marinoni, lá, o Luiz Gustavo Marinoni, sobre repensando o escritório da advocacia, que ele deu ontem. Estava vendo num live. E daí ele estava dizendo exatamente isso, que você tem que ter um diferencial para o teu cliente, que o teu cliente lembre de você e te indique, como você é um bom prestador de serviço, indique para outra pessoa. Então é só assim que as coisas funcionam na advocacia. Bem, eu costumo dizer que a vida do advogado não é fácil, e a gente, como magistrado, tem que, às vezes, entender isso. Então, o advogado tem que conseguir o cliente, tem que contratar os honorários, tem que escolher bem a causa, tem que, de preferência, ganhar a causa e, no final, ainda tem que cobrar os honorários, que também não é fácil. Então, são fases dificílimas e, às vezes, o advogado chega ali na frente do juiz para falar. Ele tem 2 minutos. O juiz fala para ele, olha, doutor, vai começar minha audiência, agora o senhor tem 2 minutos para falar comigo. Ou atende o advogado em pé, fala, olha, doutor, eu estou saindo agora, eu tenho um compromisso, mas eu vou lhe atender, eu tenho 2 minutos. E ele, em 2 minutos, tem que fazer como aquele político que fazia, né? Meu nome é Enéas, só lembro do meu nome, né? Na hora. Então, é difícil, né? É difícil porque, como eu disse, às vezes o advogado vai daqui do interior, lá no tribunal, para ter uma conversa com o desembargador, com tudo na cabeça, assim, daqui a pouco acontece algum problema, ele esquece uma fala ou falta algum detalhe. Então, tem que ser tudo perfeito. Eu costumo dizer que, nesses 20 anos de advocacia, enfim, não sei se foi muito ou pouco, mas acho que um tempo suficiente, tem muitas histórias, né? Imagine que tudo que já aconteceu na nossa vida. Mas eu conto uma história, eu dava essa palestra muito lá na Unicuritiba, no começo do ano, sobre as carreiras e tal. O professor Eunice Fumagalli Schier, lá, que foi depois presidente do TED, foi secretária-geral da OAB, era a coordenadora do curso. E era impossível para mim ser chefe de departamento. Eu falava isso para ela, falava, Eunice, eu não posso ser chefe de departamento, eu sou advogado, eu tenho que trabalhar, tenho que, né? Daí ela falava assim, não, Ramon, eu quero que seja você, porque eu sei que as pessoas que não têm tempo são as pessoas que têm tempo. Né? Então, eu dava um jeito, sei lá o que eu fazia e tal. E daí eu contava uma história para os alunos, que é um caso real esse. Veja como é difícil a situação do advogado. Agora, com o novo Código do Processo Civil, isso facilitou um pouco. Mas nós vivemos num tempo que o advogado esquecia de juntar uma guia no processo e ele perdia tudo. Estava tudo perdido. Então, eu vou contar uma história verídica que aconteceu. Foi o seguinte. A gente foi contratado por um escritório, até vou comentar em confidência de dizer que o escritório foi aqui de Londrina que nos contratou para atender um processo do tribunal. Chegamos lá e tinha... Veja a dificuldade que havia. O tribunal, o doutor Beninetti vai lembrar disso. Tinha o Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justiça. E o regimento dos dois tribunais era diferente. Então, o regimento interno do Alçada, no caso de embargos infringentes, que também já não existe mais, eu acho que estou ficando velho mesmo, o regimento do Tribunal de Alçada não precisava fazer o preparo dos embargos infringentes, fazer pagamento das custas. E o regimento do Tribunal de Justiça exigia o preparo. Não, ao contrário, do Tribunal de Justiça não exigia, o Tribunal de Alçada exigia. E, enfim, naquela época a internet era incipiente ainda, você não tinha hoje tudo como você tem as informações,
Enfim, liga para o tribunal, pergunta, precisa fazer o preparo ou não precisa? Precisa fazer o preparo ou não precisa? Eu sei que a gente não fez o preparo e era no Tribunal de Alçada. O desembargador que recebeu, e até ele recebeu equivocadamente, o desembargador que recebeu o nosso recurso tinha sido o único que tinha votado favorável na apelação. Está errado, tinha que ter sido o desembargador que ficou vencedor. Mas está na ativa, até meu colega, hoje desembargador Irajá Prestes Matter. Ele é um cara muito assim, engraçado, ele escreveu assim no despacho, ele falou, olha, em que pese eu concordar inteiramente com a tese dos embargos infringentes, os advogados aqui, está tudo certo, eu concordo integralmente, porque daí, na época, ia para o grupo de câmaras cíveis, né, para julgar os embargos. Mas faltou a guia do preparo. Então, o recurso é deserto. Imagina, se fomos contratados, assim, eu não fiquei 3 dias sem dormir, e o advogado que trabalhava comigo, que é até da região aqui de Andirá, aqui perto, do Norte Pioneiro, lá, ele falou para mim, ele passou na minha sala branco, ele toma 2 remédios, acho que para dormir, até hoje, por causa desse negócio. Ele não falava, ele ficou uns 3 dias sem falar, ele achou que a gente ia demiti-lo e não ia mais... Pô, eu estou suando agora, você imagina na hora, né? Então, aí o advogado não falava. Daí eu perguntei, no 3º dia eu perguntei para ele, daí Kleber, alguma novidade daquele negócio lá do processo, dos embargos? Ele falou, olha, cara, eu não consigo nem falar desse assunto, mas vou te contar, aconteceu uma novidade. O que foi? Ele falou para mim, não, é o seguinte, é que a parte contrária, o advogado juntou uma informação nos autos que a parte contrária morreu. Daí eu falei para ele, não, peraí, mas morreu quando? Puta, não sei quando é que morreu. Não, veja lá no processo físico e tal. O cara correu lá no tribunal. Ó, resumo da ópera, quando o cara está desesperado, o negócio funciona rápido. Em 5 minutos, o cara tinha morrido em Tupã, no estado de São Paulo, em 5 minutos veio um fax para o nosso escritório com a certidão de óbito da parte contrária. E a gente constatou, quer dizer, eu na hora constatei, porque ele não conseguia pensar ainda, né? Ele não estava nessa condição. Eu vi lá que a parte morreu 3 dias antes do prazo dos embargos infringentes e, portanto, a gente não tinha protocolado o recurso ainda. Então, naquela tese de que morreu a parte, suspende o processo. Aí eu falei, cara, tá resolvido, fica tranquilo, procura aí. Então, assim, pô, é difícil isso aí, mas é artesanal o negócio, tem que, né, nós temos que tirar, não é, aqui nós não estamos falando de UTI, estamos falando de crematório, né, pô, você tem que descremar o cara, o doutor Zé Ricardo falou aqui hoje, aprender, reaprender, isso foi... Aí eu falei, veja quando é que foi, daí a gente fez uma pesquisa e chegamos à conclusão, mas vocês vão ver onde é que vai dar essa história, nós chegamos à conclusão, então, que dava para a gente fazer uma petição argumentando exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Então, ele fez a pesquisa, em 3, sei lá, meia hora estava pronta a petição, fomos lá no tribunal, o gabinete do desembargador Irajá. Já era lá no anexo do tribunal. Inclusive, coincidentemente, é o gabinete que eu ocupo hoje, o dele, e ele só trabalhou nesse gabinete. Então, era nesse gabinete. Entramos lá naquela portinha do lado ali dos assessores, tinha 2 assessoras. Daí eu falei, pois é, olha... E daí, assim, o advogado também, aquela história que eu falo, ele tem que ter uma conversinha mole também, né? Porque, pô, chega ali, você vai confessar o teu erro, não é fácil, né? Eu falei, ó, veja bem, aconteceu um problema aqui nesse caso, que a gente distribuiu os embargos infringentes e não juntamos a guia de preparo. Daí a assessora lá de trás já gritou, não, então tá deserto, eu já sei, despachamos, já mandamos embora, tá, perdeu, né, perdeu o Playboy. Tal. Daí eu falei, não, mas veja bem, doutora, é que a parte contrária, antes da gente protocolar, faleceu, isso suspende o processo. Nisso, a assessora que estava do lado de cá, pegou o processo, pegou a nossa petição e começou a ler a petição assim. Quando ela chegou na 2ª folha, ela falou para outra lá, acho que era a Andréia, o nome dela, falou, Andréia, pior que eles têm razão, viu? Dá para... Então, o que a gente fez? A gente pegou e pediu autorização para ele para protocolar de novo os embargos, agora com a guia. E ela falou, eles têm razão, vamos ter que abrir o prazo de novo, vai dar para protocolar de novo. Daí, a assessora que estava do lado de lá falou o seguinte para nós,
Eu acho um absurdo isso. Você é muito cara de pau de vir aqui pedir um negócio desse. Eu falei, não, porque eu fui demitida no escritório de advocacia porque eu não juntei uma guia de recolhimento de recurso ordinário na Justiça do Trabalho daí eu falei para ela, tudo bem, mas é que a parte contrária não morreu no teu caso, né? Então, além de tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, nós temos que ter sorte, pô. Tem que ter sorte. Não adianta, pô. Ou matar a parte contrária, não sei, mas também se matar depois não resolve, né? Então, olha, a advocacia, como eu dizia, não é fácil. Então, os advogados, com esse crescente número de advogados que existe, os advogados, cada vez mais, eles têm que advogar no êxito da causa, os 70%, 80%, 90% das contratações dizem respeito ao êxito, ou seja, o advogado tem que ganhar, tem uma responsabilidade muito grande, né? A rotina da advocacia hoje é uma rotina muito difícil, né? O cara fala assim que o advogado bom hoje é aquele que não dorme à noite, ou está tomando algum remédio, ou, enfim. Então, sempre tudo está perdoado. O diferencial do advogado é a confiança, né? E isso está em vários autores falam isso, e na prática é exatamente isso. Ou seja, o cliente confiar em você e o juiz acreditar que pelo menos uma parte da história que você está contando é verdade, né? Isso já é um bom, digamos assim, é um bom diferencial. E cada vez mais o cliente quer ser atendido de maneira diferenciada, ele quer um atendimento diferencial. Só que isso consome o advogado de maneira brutal, porque ele tem que atar a cada momento. Hoje é muito comum, eu vejo os advogados se queixando, por exemplo, que você está lá tranquilo no teu escritório, daqui a pouco, um WhatsApp fala, doutor, o senhor viu lá que foi despachado meu processo. Então, cada vez mais o cliente também vai sabendo as ferramentas, o processo é público, digital, ele tem acesso, enfim. Então, cada vez fica mais difícil. Então o senhor não está atendendo o meu processo, o senhor não sabe o que está acontecendo, mas se eu estou sabendo, o senhor não está... companheiro, mas tem vários processos aqui, calma, vocês vão ver o que está acontecendo. Então, e esse era um diferencial que o advogado tinha, porque ele ia lá no processo, via o andamento, daí... ficava uns 2 dias pensando como é que eu vou contar para o cliente o que aconteceu, né? Então, tinha toda aquela situação. Hoje não tem. Você já é instado com a decisão e o que você vai fazer, e nós vamos perder tudo, e eu vou mudar. Então, é duro. Contava também para o doutor Zé Ricardo, esse para o doutor Bellinetti também, que uma vez eu fui dar uma palestra com o doutor Hélio Moseman, que foi ministro do STJ, e tinha se aposentado com 62, 63 anos, e de Brasília ele voltou lá para Florianópolis. E daí ele estava me contando uma história, né? Ele é catarina, apesar de nascido em Lages, mas mora muitos anos em Florianópolis. Daí ele me contando uma história boa, né? Que é aquele lado que, assim, como os juízes enxergam que são os honorários. E ele tinha sido juiz muitos anos, né? Ele falava assim para mim, Ramon, esses dias estava falando com o Costa Leite, o ministro Costa Leite, tinha sido presidente do STJ, tinha acabado de se aposentar. Estava falando com o ministro Costa Leite, e ele agora está divulgando, mas ele falou para mim, porra, que negocinho gostoso esse tal de honorários, viu? De repente você está lá, não está esperando mais nada do mês, cai um dinheirinho lá e, porra, aquilo lá é teu. Né? Bom se fosse assim, né? Os honorários... cada vez mais eles estão sendo reduzidos, porque, enfim, entende-se às vezes que o serviço do advogado hoje é menor, porque ele tem acesso a todas essas ferramentas aí da tecnologia de informação, e então fica cada vez mais difícil, os custos mais altos, enfim, então a conclusão, só para finalizar essa parte da advocacia e depois caminhar para a magistratura, é dizer que, claro, a vida não é fácil, mas com talento, e por isso que eu vejo essa, como disse aqui no início, essa juventude aqui, com essa garra, com esse dinamismo aqui, é isso que vai fazer as pessoas mudarem, se especializarem, estudarem e ter esse diferencial e conseguir um lugar ao sol na carreira da advocacia. Bem,
Eu tinha algumas outras coisas para falar, ia falar um pouco dos mandamentos do advogado, mas vou citar só um. Mandamento. Então, o jurista uruguaio Eduardo Couturi escreveu esses mandamentos, e eles, eu lembro que eu, durante todos esses 20 anos que fui advogado, tinha lá na minha sala, e alguém me falou, no dia que eu fui receber a carteira da ordem, alguém falou, coloca os mandamentos do advogado na tua sala, porque às vezes você está olhando assim para o infinito, aí você olhava os mandamentos, e aí ele tinha um negócio assim que ele falava que parecia que ele estava conversando com você naquele dia. Então, por exemplo, tem fé. Tem fé no direito como melhor instrumento para a convivência humana, na justiça como destino normal do direito, na paz como substituto bondoso da justiça e, sobretudo, tem fé na liberdade, sem a qual não há direito, nem justiça, nem paz. Esse é o 8º mandamento. Tolera, o 6º mandamento, tolera a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua. Então, assim, o advogado, como primeiro juiz da causa que ele recebe aquela demanda, ele acha que ele está certo, e é difícil alguém, até o juiz, dizer para ele que ele não está certo, né? Então você tem que, às vezes, tolerar, como a Melina falou aqui, eu achei incrível, que a derrota não é fácil, né? Eu falo que a gente tem que ter altivez na derrota, e que dirá na vitória. Então nós temos também conviver com a vitória, às vezes não é fácil. Eu costumo dizer que às vezes o advogado ganha uma demanda, eu que vejo as causas lá em 2º grau, e às vezes a decisão do juiz às vezes não é tão fundamentada e não está tão explícito, ele acaba perdendo depois no tribunal, porque eventualmente não foi por culpa dele, mas faltou alguma coisa, enfim. Então, não é fácil também você, e às vezes as vitórias na advocacia são efêmeras. Eu que militei um pouquinho no direito eleitoral, o cara falou, fica tranquilo, o direito eleitoral é uma beleza. Quando você acha que vai comemorar uma vitória, já vem uma derrota. Ou quando você vai ficar triste com uma derrota, já vem uma vitória. Então, aquilo ali é uma máquina processadora que você praticamente não... e aquilo não abala as tuas emoções. E, por fim, o 9º mandamento, que é esqueça. A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha fores carregando tua alma de rancor, sobrevirá o dia em que a vida será impossível para ti. Concluído o combate, ouvida tão prontamente tua vitória como tua derrota. É um pouco isso a vida do advogado. Então, com essas palavras eu concluo aqui uma carreira que eu, como disse, exerci por 20 anos, uma carreira que eu reputo também maravilhosa. Bem, como o professor José Ricardo disse, eu venho de uma família que meu pai era promotor de justiça. Então, começamos lá pelo menos da parte que eu peguei da história para frente, meu pai foi promotor em Coronel Vivida, depois em Umuarama, depois em Londrina, depois em Rio Negro e depois em Curitiba. E eu, já desde pequeno, eu me interessei pela evolução da carreira, eu entendi um pouco desde pequeno. Eu, com 17 anos, fiz um teste vocacional e que no meu teste vocacional deu persuasão. Então, da minha filha, eu estou tentando persuadi-la a fazer o teste vocacional, entendeu? Que já não é fácil. Bem, e também a carreira do magistrado e do Ministério Público, do promotor, que são carreiras bem correlatas, também são carreiras muito difíceis, porque, principalmente hoje, com essa chamada PEC da Bengala, que elevou para 75 anos a aposentadoria, a carreira ficou bastante parada. Então, às vezes você vê o que significa dizer que a gente praticamente em 5 anos não viu aposentadorias. Tivemos lá 1 ou 2 aposentadorias no tribunal desde que eu estou lá, a pedido. Então, às vezes você vê um juiz de uma comarca inicial, de entrância inicial, ele às vezes um pouco desmotivado, ele eventualmente com dificuldade para conseguir sair. Hoje há um consenso de que o magistrado, claro que há casos e casos, mas que ele não deve permanecer. Meu pai falava isso para mim,
já aposentado, falou, Ramon, às vezes eu me arrependo, ele ficou 7 anos em Coronel Vivida, uma cidade, era comarca inicial na época, hoje eu tive a honra, inclusive, nós conseguimos elevar para a intermediária, Coronel Vivida, né, uma honra, mas é difícil, né, porque há uma desmotivação. Hoje, o magistrado é cobrado, você tem prazos a cumprir perante o tribunal, perante o CNJ, os famosos 100 dias de conclusão. Isso é considerado um critério para promoção. Então, também, se você vai ouvir a magistratura, e eu tenho ouvido muito os magistrados, eles também se queixam de tudo isso. Mas, em relação à carreira da magistratura, e falando aí diretamente aos alunos que estão entrando hoje e os que também estão já prontos, aptos a fazer eventualmente o concurso e seguir essa carreira, o magistrado ele tem que ter uma função pacificadora, na minha opinião, ele tem que ter uma função conciliadora, ele tem que ter essa respeitabilidade, principalmente nas comarcas iniciais, porque ele representa o peso do Estado e do Poder Judiciário naquela comunidade local. Não raras vezes nós temos o magistrado como a principal figura da cidade. Até uma função que, eventualmente, no passado era feita mais até pelo padre, né? Eu brinco com os amigos meus que um professor meu, o professor Jacinto, que falava nas aulas que a Igreja Católica já pensou em tudo, né? Muito antes de Facebook, Instagram, a Igreja Católica inventou a confissão, né? Então, o cara ia lá, confessava. O José Loreto contava, eu tô com a Marina Rui Barbosa, o que eu faço? Quantos Pai Nosso e tal? Então, era difícil, porque o padre tinha toda a informação na mão. Então, muito antes de tudo isso. E essa função veio lentamente sendo ocupada pelo magistrado, em alguns momentos pelo membro do Ministério Público, ou seja, essa função pacificadora, essa função de, às vezes, antecipar a solução de um conflito naquela comunidade. Então, e conversávamos com o professor José Ricardo também, há uma preocupação muito grande, porque com a Constituição de 88 para cá, houve um acesso, houve o chamado acessibilidade à justiça. Ou seja, as pessoas passaram a litigar mais, passaram a conhecer mais os seus direitos, isso gerou mais demandas. Isso, obviamente, gerou uma necessidade do Poder Judiciário se estruturar para atender essas demandas, para dar a cada um o que é seu. Mas, hoje, nós vivemos um movimento contrário. A teoria dos precedentes, o julgamento das demandas repetitivas, são reações do Poder Judiciário a esse aumento desenfreado do número de ações. Ou seja, existem ações que são as chamadas demandas em massa. E o Poder Judiciário também tem que se preparar para isso. E uma das formas que nós vimos comentando é a questão da mediação, ou seja, haver pessoas preparadas para fazer essa mediação. Porque, às vezes, nós estamos diante de casos de altíssimo valor econômico, mas que pequenas questões bem trabalhadas podem resolver a questão ali posta, antes até numa fase pré-litigiosa. Então, e isso, até então, dependia de um talento do magistrado. O magistrado tinha que ter um talento nato de ser um pacificador e de ser um mediador. Mas hoje eu acho que nós estamos vivendo um outro momento em que os juízes têm que receber até um treinamento ou designar pessoas com formação específica para fazer essa mediação, e isso, creio, o próprio novo Código Civil já dá essa conotação, já dá esse viés, mas isso tem que vir através de treinamento, de preparo das pessoas ali envolvidas. Dizia também para alguns colegas hoje que o magistrado tem que ter uma sensibilidade e evitar pré-julgamentos. Por quê? Porque naquele momento que você está julgando a causa, você tem que esquecer, às vezes você conhece o advogado, conhece a parte, mas você tem que esquecer tudo que aquela parte fez e julgar especificamente aquela causa. Então isso demanda sensibilidade, demanda cultura, demanda, enfim, tranquilidade para poder entregar a prestação jurisdicional. Ele precisa ter, além disso, criatividade, produtividade, eficiência, clareza. Então, assim, como disse o professor
Sidney Benetti, ministro aposentado do STJ, o juiz deve ser encarado como um gerente de empresa, de um estabelecimento, ter sua linha de produção e o produto final, que é a prestação jurisdicional. E, para isso, ele tem que justamente congregar todos esses atributos, o que é muito difícil, né? Então, eu sou muito feliz e realizado justamente por hoje estar na carreira da magistratura e ter vindo da advocacia, porque eu consigo, de fato, enxergar esses dois lados da moeda, enxergar esse anseio, e minha esposa, apesar de contra a vontade dela, mas continua advogando, ela fala todo dia para mim, olha, não é fácil. Esses dias ela mesmo, né, já advogando há mais de 20 anos, um desembargador falou que ela tinha que sair, porque ela foi lá conversar com o desembargador de manhã, o desembargador falou, olha, a senhora põe isso daqui para fora, porque eu não atendo advogado de manhã. Então, não, meu colega ali, mas, enfim, é difícil isso, né? Você acreditar que no mundo de hoje, uma pessoa que, enfim, que conhece, enfim. Então, é muito difícil e a gente justamente luta e fala e conversa com as pessoas justamente para que o Poder Judiciário tenha uma visão, seja visto de fora como uma instituição maravilhosa que ela é e que consegue entregar a prestação jurisdicional de maneira célere, efetiva e justa. Bem, o doutor, como dizia para o doutor Benetti, o doutor Carlos Vitor Maranhão de Loyola, que foi a pessoa que me incentivou muito na vida, me ajudou muito, me deu uma oportunidade, que é a coisa mais difícil e a coisa que um advogado precisa na vida, ele me deu uma oportunidade. E ele foi, durante 27 anos, juiz, e foi presidente do Tribunal de Alçada, depois foi desembargador, uma pessoa extraordinária, falecido em 2011. Ele não viu até eu chegar na magistratura, mas ele sempre me incentivou muito. Ele falou, pô, amor, acho que você seria um bom juiz. E ele falava para mim, olha, um bom juiz tem que ter duas características, coragem e bom senso. Então, os magistrados que estão aqui sabem disso, o bom senso resolve aí 70% dos problemas. Lógico que conhecimento jurídico, enfim, tudo que eu falei aqui, mais coragem e bom senso. E comprometimento, né, em saber o que está acontecendo, tentar, dentro do possível, conhecer os processos, enfim, esse é a nossa, digamos assim, é o nosso dia a dia. Bem, e também, só para finalizar, já que eu falei dos mandamentos do advogado, o doutor Albino Freire, que é juiz aposentado, ele tem os mandamentos do juiz. E ele também, cara, é uma pessoa muito engraçada, enfim. E ele fala, lá no mandamento número 5, ser independente sem ser intolerante, autoridade sim, não autoritarismo ou arrogância. Ser culto sem ser esnobe, juiz culto sim, porém modesto e discreto, pois a vaidade e o orgulho costumam empanar o esplendor da sabedoria. E ele ter sempre em mente que não é infalível, ter prudência e moderação para se vacinar e não ser atingido pela virose da juizite. Os advogados adoram falar isso. Esse cara tem juizite e não dá para conversar. Então, melhor nem falar. Bem, e para finalizar, eu queria falar duas frases para vocês aqui. Uma é do Charles Bukowski, que ele diz o seguinte, e eu acho que é muito isso. Na minha vida, eu sempre enxerguei as coisas dessa forma. As pessoas, e eu acho que é muito para vocês aqui, tanto para os que estão da 30ª turma, quanto da 31ª turma, e para os acadêmicos e para todos nós aqui. As pessoas que resolviam as coisas, em geral, tinham muita persistência e um pouco de sorte. Se a gente persistisse o bastante, a sorte, em geral, chegava. Mas a maioria das pessoas não podia esperar a sorte, por isso desistia. Então, com essa frase e agradecendo muito a atenção de vocês, ficando à disposição aí para alguma pergunta ou algum outro esclarecimento, e agradecendo muito a honra, a satisfação de estar aqui com vocês, esperando ter contribuído um pouco para essa caminhada de vocês, que tenho certeza será maravilhosa. Deixo aqui o meu muito obrigado.